Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa querida congregação, do nosso querido Francisquinho. Que possamos todos, nesses momentos que passaremos aqui juntos, estudando, aprendendo, nos confraternizando, que possamos estar harmonizados, equilibrados, e com o coração bem aberto para aprender bastante com o estudo que a nossa irmã trará para nós hoje. Para iniciar, então, a nossa reunião, vamos pedir à nossa irmã Maria Helena que faça para nós uma leitura de ambientação. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, o texto 102. Regozijemo-nos sempre. Regozijai-vos sempre, Paulo. O texto evangélico não nos enxorta o júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e satisfação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos, enlameia estradas, a sementeira reaparece, o tronco deita vergôteas novas, as aves refazem os lares suspensos e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo a caratonha do pessimismo, por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa a evolução deficitária. Por toda parte há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação, quanto mais, é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. A experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas e situações da senda são mensagens vivas, em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, pois, não nos esqueçamos que Paulo, o timorato batalhador do Evangelho, sob tormentas de preocupações, encontrou recursos em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. Graças a Deus. Obrigada, Maria Helena, pela leitura da mensagem. E para continuar a nossa ambientação, trouxemos uma mensagem do livro Convites de Sheila, de Clayton Levi, pelo Espírito Sheila. A mensagem é: quando o peso dos problemas terrenos te parecer insuportável, quando as nuvens de contrariedades surgirem indevassáveis, quando a enfermidade física aparecer ameaçadora,
Quando tuas expectativas no campo do afeto não forem correspondidas, enfim, quando tudo parecer conspirar contra a tua felicidade, eleva o pensamento a Deus, na certeza de que o Pai é a eterna e infalível fonte de todo bem. A vida na terra pode ser salpicada de dores. Deus, porém, é alívio. A jornada terrena pode ser assinalada pelas sombras. Deus, porém, é a luz. A experiência física pode ser uma arena de obstáculos e dificuldades. Deus, porém, é a fonte de força moral e o escudo de amor que nos permite a superação. Segue assim, confiando e agindo no bem, na certeza de que o teu porvir principia nas ações que adotares agora, e que o porvir junto a Deus representará sempre a garantia de vitória espiritual e realização da verdadeira felicidade. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora unir os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, ao Pai Jacó, e vamos orar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, de infinito amor e bondade, muito agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma reunião pública, para mais um momento de estudo, onde poderemos aprender mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Que a nossa reunião transcorra em paz e harmonia. Fica conosco, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir à nossa irmã Aurora que leia para nós um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 2. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 1 a 4. Em fazer o bem sem ostentação há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá. Constitui marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister se torna abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens prova que mais fé deposita nestes do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada. E chegamos assim ao momento mais importante da nossa reunião, que é o momento do estudo. E hoje vamos ouvir a nossa irmã Leia
que trouxe para nós o estudo de uma das parábolas que Jesus nos contou. Para nossa irmã, as nossas melhores vibrações. Obrigada. Gente, boa noite. Bom tê-los aqui mais uma vez, na nossa noite aqui do Francisquinho. A parábola que eu trouxe hoje, ela não está no Evangelho. É a parábola da dracma perdida. Essa parábola nós encontramos no livro do Caibar Schutel. São parábolas e ensinos de Jesus. Aqui nós vamos encontrar 35 parábolas e 67 estudos bíblicos. E além, nós vamos encontrar também no Evangelho do Cristianismo Primitivo, de Severino Celestino, o Evangelho Sem Viés e Mistério, de J. Mourinho, que reúne textos bíblicos à luz da codificação espírita. Nós vamos encontrar 144 textos bíblicos. Parábola de Jesus, à luz da doutrina, por diversos autores, por Haroldo Dutra, Raul Teixeira, e através da internet, com a Terezinha Moreira, Oliveira, aliás, que já desencarnou, que era uma excelente palestrante, Sérgio Thyssen, Haroldo Dutra, Sueli Schuber, o Gerson da Silva Monteiro, Simão Monteiro também faleceu. Então, nós temos aí várias formas de conhecer outras parábolas. Inclusive, há um livro chamado... Desculpa, gente. Há um livro chamado Vivendo com Jesus, de Divaldo Franco. Esse livro eu consegui pela internet, que é difícil a gente conseguir o livro de Divaldo grátis, né? Mas eu consegui baixar em PDF. E esse livro do Divaldo, Vivendo com Jesus, pelo espírito de Amélia Rodrigues, ela nos conta uma parábola que não consta em nenhum evangelho. E realmente está lá. Se vocês conseguirem baixar o livro, Vivendo com Jesus, é o capítulo 3, Treva e a Luz. E essa parábola não consta em nenhum dos evangelhos. Então, essa parábola da dracma perdida, Jesus falou dessa parábola a caminho de Jerusalém. E essa parábola, ela exalta o amor, a bondade de Deus, e que desperta dentro de nós o princípio da sabedoria, para que nós possamos nos aproximar dele. Eu dividi esse estudo em duas partes. A primeira sobre esse princípio, porque é nas coisas mais, nas pequeninas coisas que mais aprendemos, né? E no esforço diário de conseguirmos os maiores e mais difíceis aprendizados. E a segunda parte é a parábola em si, onde Jesus reuniu as exortações que fez a certa vez aos publicanos e aos pecadores. Ele compara a alegria que há no mundo espiritual, na presença dos mentores, quando um pecador se arrepende, com a alegria que teve como a mulher da dracma perdida. Então, a parábola é a seguinte: ou qual mulher que, tendo 10 dracmas e perdeu uma, não acende uma candeia, vai à casa e procura cuidadosamente até encontrá-la. E, tendo encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, achei a dracma que tinha perdido. Digo-vos que haverá muito júbilo entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Isso está em Lucas 15, versículo 8 a 10. Então, na primeira parte que eu falei, lembramos que nós somos porções, pequenas porções de energia de Deus. Nós somos centelha divina. E ela está onde? Está lá dentro de nós, atuando sobre nós, trazendo a vitalidade, a paz interna e a saúde. Para alguns estudiosos, essa porção divina nada mais é que o DNA luminoso, que carregamos em nosso ser e que é responsável, sobretudo, pela formação da nossa personalidade. É Deus nos fortalecendo, cada um de nós, para nossas realizações. Mas quando o ego inferior, melhor dizendo, a nossa consciência inferior,
não se faz intervir, o indivíduo consegue criar notáveis virtudes que o identificam como alguém com merecimento próprio, familiar ou social. Mas quando nós deixamos essa consciência inferior se apropriar das nossas forças, nós podemos cometer atos infelizes que vão desorientar a nós e a outros. Dependendo da situação, podem até desorientar uma comunidade ou uma nação. Então, as virtudes, elas que são? Elas são forças que necessitam ser bem direcionadas para que o indivíduo cresça espiritualmente. Uma vez que essa é a proposta divina para todos os seus seres da criação. E ele, o indivíduo, ser virtuoso na tolerância, na paciência, na disciplina, as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. De encarnação em encarnação, nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo, nos fortalecendo, sempre no sentido de quê? De avançar e progredir no caminho do bem. E o indivíduo que é um gênio, aquele que é virtuoso, aquele que se potencializou numa atividade ou mais, ele se torna a exceção e ele se destaca entre os demais. Mas não é pela graça de Deus, pois sabemos que o nosso Pai não dá privilégios. Mas foram o quê? Foram os seus esforços nas vivências que teve ao longo da sua evolução, da sua individualidade. E o tempo, ele é muito precioso. E por essa razão, a preguiça, a ociosidade, elas precisam ser o quê? Combatidas para que a gente não perca mais tempo. O espírita tem esse conhecimento de que o tempo está contado. Nós temos um prazo de validade. E como sabedores disso, compete o quê? A cada um de nós, nos esforços necessários para nos ajustarmos e nos direcionarmos a esse crescimento. O ignorante de hoje, ele será o grande virtuoso do amanhã. E Platão já dizia isso no seu livro A República, numa passagem chamada O Mito da Caverna, que ele diz que o rebelde se educa e o ignorante se ensina. É uma metáfora sobre a diferença entre a ignorância e a iluminação sobre a condição humana. Então, a gente nos perguntamos, onde me sai o melhor? Onde que eu necessito melhorar? Fica no ar a pergunta. Lembrando que o reino de Deus, ele está dentro de nós. E essa informação nós deveríamos meditar junto com uma outra também muito importante que ele nos trouxe. Buscai antes o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Está em Mateus 6, versículo 33. Então, por essas máximas, Jesus nos confiou o segredo da evolução. Ela é inevitável, chegaremos à perfeição relativa pelo simples fato de ser o reino de Deus perfeito. E ele se encontra dentro de nós. O que necessitamos no momento é buscá-lo, com todos os talentos que nós já possuímos. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, aonde está escrito as leis de Deus, na consciência. Então, a evolução da individualidade, ela é uma fatalidade. O Evangelho de Jesus é o roteiro para essa busca, para esse encontro, mas quase todos buscam aonde? Aqui na Terra. Porque para eles aqui isso é visível, é concreto. Ele pode ser tocado com as mãos, ele pode sentir. Nem mesmo o apreciar de um céu coberto de estrelas, que é a coisa mais linda. A gente aqui não vê por causa da poluição, mas no lugar limpo você vê aquele tapete de estrelas, é a coisa mais linda.
A natureza, contemplar a natureza, aquele céu limpo, com aquela brisa, eles não conseguem sentir. Não se sentem tocados em seus corações com a beleza que Deus nos deu, porque eles estão muito no reino da terra. Nós sentimos isso. Quantos de nós já não olhamos para um lugar, ou estamos num lugar gostoso e sentimos, mas chegamos a sentir. É difícil até descrever. Então, na parábola da dracma perdida, a mulher deste contexto bíblico, ela simboliza a mente, dada a perspicácia e a percepção dos fatos. A dracma era uma moeda grega que era vigente da época. Então, quando os romanos chegaram à Palestina, eles estabeleceram esta moeda, o denário, que tinha o mesmo valor da dracma. Mas dracma significa o valor adquirido por uma força de trabalho. Nossas virtudes são adquiridas pela força do trabalho. Ou melhor, pelo nosso empenho individual. Só aquela mente, a mulher, ela perdeu um valor dentre os 10 conquistados. Ou seja, ela perdeu o valor do perdão entre outros valores já conseguidos, que podem ser a tolerância, a paciência, o conhecimento, qualquer outro valor. Mas o que ela faz? Ela se acomoda? Não, ela não se acomoda. Então, o que Jesus então propõe? Outra ação. Porque não podemos nos deter na nossa caminhada evolutiva. Ele nos disse que aquela mente se pôs a procurar o valor perdido e não descansou enquanto não o reencontrou. Pois, afinal, estava dentro da sua casa, ou seja, estava dentro dos conteúdos que ela já adquiriu. O que já conquistamos de progressos espirituais, seja qual for a época, nos pertence. Porque está incorporado no patrimônio moral da individualidade. E pode estar lá, escondido, dentro de nós, lá no subconsciente, ou dentro de uma caixinha qualquer dentro de nós, lá no nosso interior. Mas se procurarmos com atenção, nós vamos achá-lo. Foi o que aconteceu. E enquanto ela não encontrou aquele valor desaparecido, ela não descansou. Assim também é conosco. E devemos varrer sempre da nossa casa mental sugestões negativas. E certamente nós encontraremos aquele valor perdido que ficou encoberto por um determinado tempo. Nas outras encarnações já vividas, a alma já adquiriu forças imensas para vencer as suas dificuldades. Criou virtudes que já eram visíveis. E na encarnação atual, pode ser que nós esqueçamos de alguma delas, né? E diante de alguma situação, nós vamos nos desesperar. Mas ela está lá guardada. E a proposta de Jesus qual é? É tranquilizar, é buscar dentro de si os recursos que estão lá guardados. Se por acaso ainda não temos, então é uma hora de adquirirmos pelo trabalho, pela determinação, pela fé, pela esperança, uma vez que nós fomos criados, fortalecidos por Deus. E nunca estamos sós nas nossas encarnações. Então, aquela mulher ficou tão feliz ao encontrar a sua dracma, que saiu e contou para todos, que já não era mais um carente daquele valor e podia utilizá-lo para as suas necessidades. É quando, meus irmãos, descobrimos ou redescobrimos força guardada dentro de nós e ficamos felizes com nós mesmos. Ou seja, com os nossos vizinhos internos. Nossos vizinhos internos. As nossas virtudes que encontramos
e que estava lá, guardadinho, perdido. E aquele instante que a gente diz assim, eu posso, eu consegui. Quantas vezes nós falamos, ouvimos pessoas falar assim, puxa vida, eu não sei onde eu arranjei forças para resolver aquilo ou aquilo outro, que eu pude passar por essa situação, aonde eu arranjei forças. Deus me deu força. Não, ela está lá dentro de você. Dependia de você. Mas Jesus, nosso mestre querido, ele deixou claro que todos os recursos estão guardados dentro de nós, mas é preciso um esforço para apropriar-se deles. Mas somente com o quê? Com a determinação, por meio de atitudes corretas. Pode o espírito ainda, em evolução como somos, adquirir essa estatura espiritual, que nos capacite a crescer, a ver e entender o reino de Deus. Mas é necessário que busquemos elevar sempre as nossas vibrações. Porque não seríamos também essa dracma perdida da casa do Pai? Se analisarmos, nós somos um pouco dessa dracma perdida. Porque Deus, nosso Pai maior, ele acende uma candeia e nos ilumina, pois nós somos suas dracmas perdidas. E ele quer encontrar-nos para a felicidade eterna que nos reserva. Então, nós sendo dracmas, nós somos que? Valores. Se somos valores, nós somos potência. Então, sabedores disso, fazendo com que essas potências se multipliquem. Então, a gente deve aproveitar o momento que nós estamos aqui, nessa nossa casa temporária, para que consigamos o necessário para o encontro definitivo com o nosso Pai. E esse momento, ele é individual e é intransferível, necessitando de nossa atenção, de muita atenção, de cuidados, tendo em vista, irmãos, que a vida funciona em ciclos. Cada ciclo, ela exige força-tarefa. Senão os valores podem ficar esquecidos ou então despertarem. E observando a parábola da dracma e a parábola da ovelha perdida, o que elas têm parecido? Elas nos mostram que existe um Deus de bondade. A dracma perdida, Jesus descreve como aquela mulher se alegrou ao encontrar o seu bem precioso, né? Que o objetivo dele é mostrar aos fariseus o quanto Deus ama e se importa com as pessoas, aquelas que são desprezadas pela sociedade. Todos são iguais perante a Deus. Na parábola da ovelha perdida, a ovelha ela se perdeu por sua culpa, por sua própria displicência, por sua culpa. E na parábola da dracma, ao contrário, não. Ela foi perdida por um erro da mulher, a mente. Então, dessa forma, na parábola da ovelha perdida, a atenção é voltada para a condição da ovelha. Houve alegria no final pela ovelha que estava perdida e que foi achada. E no caso da parábola da dracma, a atenção é dada à tristeza da mulher que perdeu o seu bem, mas ao encontrá-lo, ela se alegrou. Então, a parábola da dracma perdida, o que ela propõe? Ela propõe momentos de reflexões sobre o que fazemos com os ciclos diários dos quais estamos envolvidos nesse planeta de provas e expiações. Então, mantenhamos sempre acesa a candeia da luz da razão, para que assim a gente não perca o caminho da perfeição. Os benfeitores espirituais são como as candeias de Deus que nos iluminam, e nós, as dracmas perdidas.
E esses bons espíritos, esses espíritos de luz, do bem, eles nos inspiram seus bons pensamentos, ajudando-nos sempre e nos ensinando com suas mensagens edificantes. Então, conforme já foi mencionado anteriormente, a evolução ela é individual e intransferível, mas os benefícios que ela traz irradiam o coletivo, conforme nos orienta os Espíritos nas questões 132 do Livro dos Espíritos, que falam os objetivos da reencarnação, e na questão 167 do Livro dos Espíritos, qual a finalidade da reencarnação. Então, meus irmãos, sigamos como uma só meta. O bem é a nossa opção, iluminando a estrada com a prece do coração. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, Leia, pelo seu estudo, pelas explicações, pelas reflexões que nos trouxe. Teremos muito a refletir sobre esse estudo. Vamos agora, mais uma vez, unir os nossos pensamentos, os nossos corações, e vamos fazer a nossa irradiação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de infinito amor e bondade. Francisco de Paula, patrono da nossa casa, Jesus, nosso mestre e amigo de todas as horas. Neste momento, unidos em pensamento, em vibrações, pedimos por todos os nossos irmãos encarnados, a começar por aqueles que dividem conosco o lar, os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que nós sabemos estarem no momento enfermos, aqueles irmãos, especialmente, que nesse momento estão acometidos pela Covid-19, que ao lado de cada irmão possa haver um falangeiro amigo a acompanhar, a suavizar esse momento de angústia, de dificuldade. Pedimos também pelos nossos irmãos profissionais da saúde, que tanto trabalho têm tido nesse momento. Pedimos, Pai, pela nossa congregação, pelo Francisquinho, pelo Lar de Francisco, pelos médiuns, pelos frequentadores, pelos voluntários, os trabalhadores, os idosos abrigados no lar, que todos possam ser amparados pela espiritualidade amiga. Pedimos, Pai, por toda a humanidade, pelo nosso planeta Terra, por cada país, cada nação, que os governantes tenham sabedoria para conduzir as suas tarefas. Enfim, Pai, onde houver um irmão em sofrimento, que ao lado dele possa ter um amigo espiritual a consolá-lo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos pedir à nossa irmã Simone que faça por nós a prece de agradecimento e, a seguir, pedimos 1 minuto para a leitura do boletim. Graças a Deus, graças a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de infinito amor, de infinita misericórdia, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de conhecimento, de entendimento das nossas próprias dificuldades, Pai. Agradecemos pela oportunidade de estarmos reencarnados, cumprindo as nossas tarefas. E obrigado por sempre, sempre nos amparar, colocando ao nosso lado nossos guias, nossos mentores, nossos amigos espirituais. Obrigado, Pai.
por tanto amparo e proteção. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Boletim informativo de fevereiro. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem o acolhimento podem entrar em contato com um dos atendentes no horário e telefone informado na tabela que estamos divulgando nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Acesse pandemia/atendimento fraterno. Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Bersani, fraldas geriátricas tamanho G da Big Frau e de luvas de látex tamanhos M e G. Roupa íntima G e EG, feminina e masculina. Esparadrapo Micropore. Entregas na congregação ou no lar, Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Cestas básicas. Para compor as nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 21 99786 6525. Não estamos recebendo as doações de alimentos presencialmente. Visite o site da congregação www.cefp.org.br e conheça as atividades realizadas virtualmente. Reuniões públicas virtuais, prece pela humanidade, prece pelos desencarnados, estudos doutrinários. No site, selecione a aba Pandemia e navegue pelas opções existentes. Jornal A Caridade, disponível em versão digital. Acesse Divulgação, Jornal A Caridade. Obrigada. Então, irmãos, chegamos assim ao fim da nossa reunião virtual. E em nome de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, damos por encerrada esta nossa reunião. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula.